Sejam muito bem-vindos ao Serena Talks, que representa um espaço para a gente trocar experiências sobre você que já é o nosso representante, mas principalmente você que está pensando de fato em se tornar um representante Serena. Hoje o papo vai falar sobre gestão de time, como que você pode, do sozinho, a liderar um time de vendas, e com o nosso convidado super especial, o nosso coordenador de vendas na área de IGD, Vitor Alencar. Seja muito bem-vindo, meu camarada. Prazer falar com você, é um papo que eu gosto muito, né? Eu tô há 2 anos aí na Serena, hoje lidero um time de 30 pessoas e com certeza a gente vai poder dar muitas dicas boas aí pro representante que quer sair ali de vender sozinho para montar um time de vendas com dicas e tudo mais. Então hoje vai ser bem legal. Bacana, e já para iniciar, né? A gente fala que montar um time de vendas tem sim, de fato, um frio na barriga para começar. Não é fácil. Não tem aquela dica milagrosa, a receitinha do sucesso, né? Mas sim tem alguns direcionais. Bom, pensando nisso, acho que o primeiro ponto é decidir em que momento que é o ideal para o nosso representante, de fato, construir um time de vendas, né? O que você acha? Qual que é o momento ideal para isso acontecer? Boa, excelente pergunta e acho que o momento ideal para um representante pensar em montar um time de vendas é quando as demandas do dia a dia ele já não consegue fazer sozinho. Às vezes umas propostas atrasam, ou ele não consegue cobrir a cidade toda, porque a cidade é muito grande. E aí, aquele representante que quer ter uma capilaridade maior, atingir outras regiões e vender mais, ele vai precisar delegar isso para outras pessoas. Então, ele precisa deixar de só ele vender e aí ensinar outras pessoas a vender também para poder atingir outras áreas. Então, quando começa a sentir essas dores, acho que é o momento ideal dele parar de vender sozinho e aí dar o próximo passo, que é começar com 2, 3 pessoas e aí expandir até 50, 100 pessoas ali, montar um time grande de vendas. Exatamente, né? Então tem, acho que, 2 pormenores, né? O primeiro é o desafio de escalar o seu negócio e realmente a ambição de faturar mais, né? Acho que a gente colocar isso na balança, a gente consegue, de fato, dar o primeiro passo. Cara, e quando a gente fala sobre comportamento do time de vendas e o papel da liderança nesse meio termo, né? O que você vê? Qual que seria um comportamento de um vendedor que seria interessante para o representante e como que ele, como líder, consegue estar colocando isso como rotina para o time dele? Bom, legal que você trouxe o assunto de cultura e eu acho que a liderança é o que vai guiar o time, né? Então, uma parte importante que um vendedor precisa ter é ambição, estar alinhado ali com a cultura de vendas do time. E cultura nada mais é do que o que as pessoas fazem, o que seus vendedores fazem quando você não está olhando. Então, pessoas ambiciosas, que dão sangue ali na hora de vender, que treinam a técnica, isso tudo faz com que um time, um vendedor seja um vendedor de alta performance, que a gente fala muito aqui, né? E aí o papel da liderança é manter isso com rituais, rotinas, comemorações. Então, uma coisa que eu faço muito com o meu próprio time são reuniões todos os dias no começo da manhã para passar o direcional, um fechamento semanal onde você pega toda, né, o que aconteceu na semana e passa para os seus vendedores. E aí, claro, sempre alimentando ele com técnicas de vendas também. Acho que isso que faz ali um time bem, né? A gente ter vendedores de alta performance. Exato. E aí você comentou sobre um conceito que é super bacana, que é a ambição, né? E aí muita gente se confunde o conceito de ambição com ganância, né? Acho que a gente já conversou muito sobre isso. Sim. E qual que você vê essa diferença entre ambição e ganância? Ganância é uma coisa ruim, né? Aquela pessoa que passa por cima de valores, de ética para conseguir dinheiro. A ambição é totalmente diferente. A ambição é a pessoa que quer mais da vida, que quer prosperar, que quer dar o próximo passo. E eu acho que é uma das peças fundamentais para todo vendedor. Um vendedor sem ambição, ele não chega tão longe. Ele pode ser um cara bom em técnica. Se tiver 2 bons em técnicas e um ser ambicioso, com certeza esse ambicioso vai, né, prosperar muito mais. E aí, inclusive, uma das características, até para o representante que quer montar um time de vendas, eu prefiro buscar vendedores ambiciosos e treinar eles a técnica do que ao contrário. Querer pegar alguém preparado de mercado que não tenha a ambição necessária aí para expandir da maneira que você quer expandir. Exato. Aí você comentou sobre treinar, né? Eu gosto de resumir a venda em 3 pilares principais, né? Primeiro é pessoas, processos e tecnologia. Pessoas bem treinadas, seguindo um processo, mas a tecnologia dando apoio ali nesses 2 pilares, né? E aí, quando a gente fala de fato sobre tecnologia, a gente tem, por exemplo, dentro do nosso portal do representante, uma ferramenta para ajudar de fato você que está pensando em se tornar um gestor de time, fazer gestão dos seus vendedores. Então, não só a parte técnica a gente ajuda, não a parte só de processo, mas também tecnologia. E vamos falar um pouco sobre organização, assim, ô Vitor. Quando a gente fala sobre ter um time de vendas, a gente está falando também sobre entender sobre sustentabilidade financeira, né? Nada adianta
eu pegar lá toda a minha comissão e querer dar 100% da minha comissão para o meu representante, né? Essa visão mais de empreendedorismo voltado para o representante. Como que você vê para dar essa sustentabilidade financeira para ele? Excelente pergunta, Yuri. E aí eu acho legal o representante que vai montar esse time, ele ter noção dos custos fixos que ele vai ter, dos impostos que ele vai pagar, porque senão a operação não é sustentável, né? E aí é legal também o representante ele ter essa noção do quanto que ele pode dar uma ajuda de custo para uma equipe específica ou para fazer alguma operação, por exemplo, em outro lado da cidade, né, que vai ter um custo maior. E aí ter isso bem anotado numa planilha de Excel pode te ajudar, ou um sistema mais avançado. E aí, com certeza, esse custo vai te permitir pagar mais para os vendedores que vendem mais e você ter esse controle para acabar não comprometendo o seu caixa de acordo com o que você paga aos seus vendedores. Então, esse controle aí de variável e colocar estímulos financeiros quando te der o retorno vai trazer a sua operação para um lado sustentável. Exato. Você me falando aí, vem alguns exemplos de alguns representantes que atuam com gestão de times. E a gente tem vários exemplos de como que funciona. A gente tem desde parceiros, representantes comerciais que tem um time de vendas e aí realmente representantes sobre representantes ou realmente tem ali 4 funcionários fazendo suporte, ele tem um fixo. Então são diversos tipos de representantes espalhados como o Brasil como um todo, né? Um ponto que a gente pensa é sobre o quanto que eu devo passar de fato ou não para o meu vendedor, né? Inclusive, a gente tem uma ferramenta aqui dentro da Serena que pode te ajudar a fazer esses cálculos, né? O quanto que eu posso pagar para ele ou não, e de acordo com o volume de vendas feito, por exemplo, para o range de volume de quilowatt-hora vendido, né? Então, se eu vendi de 0 a 3 megas, quanto que eu posso dar para o meu representante? De 3 a 10 megas, né? Quanto que eu posso dar ali por quilowatt-hora? Então, essa ferramenta te ajuda aí tanto bonificar o representante, quanto esquematizar ali, de fato, o seu custo operacional. Ô Vitor, você me fez pensar em uma outra coisa, né? Quando a gente fala sobre comissão, valores ali, a gente pensa também sobre estratégia e engajamento do time, né? E aí, como que você pensa sobre como engajar um time de vendas a vender mais e vender com qualidade? Bom, muito legal. E o engajamento no time de vendas é prioridade, assim. Eu acho que vendas é energia e se você não motiva o seu time, se você não deixa ele engajado, com certeza isso vai refletir nas suas vendas. Então, uma das coisas que eu utilizo lá para o meu time, que deixam eles engajados, acho que primeiro é comemorar cada vitória. A gente sabe que cada venda é uma vitória, é difícil de vender. E aí, quando você conclui uma venda, é que seja tocar uma buzina, tocar um sino, comemorar, né? Ali ele já vai ganhar um variável, então isso precisa ser comemorado. E aí criar rituais de reconhecimento. Eu acho que um bom vendedor gosta de 2 coisas, né, Yuri? Que é dinheiro e reconhecimento. Exato. Então, reconhecimento faz parte também, isso que mantém o time engajado. Então, por várias vezes, vendedores do meu time continuaram dando gás ali porque sabiam que iam aparecer na reunião de fechamento, que iam ganhar um certificado de meta batida, por exemplo, que iam aparecer numa reunião importante. Então, cultura e ritual são 2 coisas alinhadas para manter esse engajamento. Então, uma dica que eu posso dar para os nossos representantes que vão montar esse time é: tenha esses rituais e essas reuniões de reconhecimento e reconheça no dia a dia sempre um vendedor quando ele cumprir a sua meta ou fazer qualquer venda. Isso com certeza vai auxiliar o seu time a querer ir além e também ter esse engajamento diário, porque a gente sabe que tem dia que a gente acorda mal, tem dia que a gente acorda com dificuldades, e isso não pode refletir ali no nosso dia a dia. Legal, você comentou sobre ritos comerciais, sobre práticas do dia a dia, né? Teve um ponto que a gente não chegou a comentar. Treinamento de vendas, né? Como que você enxerga a rotina de treinamento para o seu time, por exemplo? Boa. É uma coisa que eu falo se até o Neymar treina, quem será a gente para não treinar? Então, às vezes a gente cai na rotina e acha que não precisa mais treinar, porque você já fez um treinamento há 3 meses atrás, mas isso precisa ser recorrente. As pessoas esquecem, caem no comodismo. Então, eu tenho uma cultura dentro do meu time que toda quarta-feira, independente se faz chuva, se faz sol, se é começo de mês ou final de mês, tem treinamento, cada treinamento de um assunto específico. Pega uma dificuldade do time, faço uma reciclagem com uma coisa mais básica, tem sempre gente nova entrando e saindo, né? Então, dar treinamento não é trabalhoso, esse é o trabalho. Então, quem quer estar numa liderança precisa entender que treinamento faz parte de manter um time de alta performance. Então, existe o engajamento, existe a cobrança, mas o treinamento é a ferramenta que o vendedor vai ter para atingir esses resultados. Então, treinamento, separa ali um dia por semana ou uma vez a cada 15 dias, se seu time já é mais maduro,
para trazer assuntos importantes que vão fazer você converter mais vendas. Script de vendas, treinamento de gestão das emoções, treinamento de ambição, ou um treinamento de técnica de venda específica, né? Spin selling, técnica dos 3 Sims, rapport, sondagem, tudo isso vai fazer com que o seu time tenha as ferramentas para você conseguir atingir alta performance também. E aí não é treinamento de 2, 3 horas, né? É treinamento super rápidos ali para reciclar algum conteúdo para colocar mais em prática, né? Sim, e aí uma dica para, às vezes, um representante nunca montou um treinamento, né? É muito o engajamento do seu time com os seus treinamentos é muito melhor quando, primeiro, você domina as técnicas que você vai passar para o seu time acreditar em você e também você interagir com eles durante os treinamentos. Ou seja, colocar dinâmicas no meio dos treinamentos, perguntas, fazer com que eles levantem, respondam, porque isso tira aquela morosidade de um treinamento que é sentar na cadeira e escutar o chefe falar, né? Exato. Acho que 2 anos atrás, quando a gente estava no mesmo time, né, Vitor? A gente fazia muita simulação de venda. Um por exemplo, fazendo o papel do cliente, o outro fazendo o papel do vendedor. E ali a gente conseguia dar feedbacks um para o outro, até para entender aonde que a gente está errando, onde que a gente está mandando bem, né? É uma excelente prática aí para colocar dentro do time. Quando a gente fala sobre educar, treinar o nosso time de vendas, às vezes a gente fica com medo, né? De treinar tanto, que talvez esse vendedor ele vai sair da minha operação, vai para a Serena diretamente, vai para outra comercializadora, né? E aí você me fez relembrar que isso é, de fato, às vezes um medo do nosso representante. E aí eu quero dar uma dica que é super importante. Alguns meses atrás, a gente não tinha um programa voltado para esse vendedor que ele vai sair da operação do nosso representante, né? E hoje a gente tem, chamado Indique Representante, onde o momento que, vamos supor que eu sou o representante, você é meu vendedor aqui da minha estrutura. Cara, se você tem uma visão empreendedora, você quer realmente escalar a sua comissão, você quer agora emitir nota fiscal, você quer realmente criar uma estrutura, né? Antigamente você perdia essa pessoa. Hoje não. Você consegue estar indicando diretamente para a Serena e basicamente você vai ganhar em cima por exemplo, eu ia ganhar em cima do Vitor, né? E aí eu conseguiria trabalhar junto com ele ali de maneira mais paralela. Então, com a Serena, você não vai perder o seu time de vendas em momento algum, né? Seja ele dentro da sua estrutura ou não. Vamos falar sobre dicas práticas agora, tá, Vitor? Se você estivesse montando um time agora, você como representante, tá? Quais características você buscaria para o seu vendedor ou para a sua vendedora? Bom, eu acho legal esse ponto que você trouxe. Eu falo que eu não sou uma pessoa que vai achar um ouro, eu sou um escultor. Então, não necessariamente você vai ter que pegar pessoas preparadas de mercados, prontas, que você vai contratar no time e ela já vai começar a vender. Então, você deixa de ser um cara que vai pegar, tentar achar os melhores e pega pessoas ambiciosas. Então, uma das principais características que eu olho para contratar para o meu time é ambição e cultura. Técnica é importante, mas é mais fácil de você ensinar. Então, se eu fosse montar um time do zero agora, eu iria buscar pessoas ambiciosas, independente da idade, pode ter gente ambiciosa de 50 anos e um ambicioso de 18 anos, que foi o meu caso até quando eu entrei na Serena. Então, eu acredito muito nisso, você contratar pessoas pela cultura, pela ambição. A técnica ela vai ajudar, né? Se ela tiver um histórico de vendas, se ela tiver trabalhado em lugares importantes, isso vai auxiliar, ainda mais se for um trabalho específico, né? Mas você consegue treinar isso. Então, busque por pessoas que estejam alinhadas com você, que tenham ali os mesmos sonhos que você, porque com certeza ela vai entrar no seu time já mais engajada e preparada para ser treinada por você. Então, inclusive, eu até, não sei se outras pessoas utilizam esse termo, mas eu gosto das pessoas que são treináveis, porque eu consigo pegar o cara e modelar do jeito que eu quero. Então, se você já sabe de vendas, é importante que você passe esse conhecimento para a pessoa. E a gente não ensina quem não quer ser ensinado. Então, por isso é importante a pessoa ser treinável também, além de ter esses pilares alinhados com você. Legal. Eu acho que é tanto essa visão de comportamento, né, e de sensação que o vendedor vai ter quando entrar no time. E eu vejo um outro potencial também, Vitor, que é a parte do networking, né? O quanto que aquele vendedor que você está trazendo para a estrutura, ele tem de rede de contato. Ainda mais pensando no mercado de energia. Por exemplo, aquele vendedor que atuava às vezes, ou tem relacionamento com uma rede de farmácia, ou atuava com condomínios prediais, ou atuava de alguns centros comerciais onde ele tem possíveis contatos para já trazer um resultado no primeiro, segundo, terceiro mês, né? Então é muito importante você pensar também os segmentos que o seu vendedor atuava ou tem algum tipo de relacionamento, que aí você já traz algumas oportunidades. É uma excelente oportunidade olhando para isso. E algumas dicas, aí você me fez lembrar, né? Mais uma vez,
parceiros que recrutaram vendedores que estão em outros mercados, tá? Então, por exemplo, eu tenho representantes hoje que é do Telecom e atuam captando vendedores tanto do Telecom quanto de representantes têxteis, representantes voltados para a área imobiliária, então a gente, seguros, consórcios, né? São segmentos de atuação que tem muita sinergia com qual mercado? Mercado de energia, né? Porque às vezes o mercado de energia entra como um benefício na carteira, no portfólio daquele outro vendedor. Bom, estamos chegando para o final aqui, Vitor. Eu gostaria de, se você fosse resumir gestão de time e cultura de vendas para o nosso representante, o que você falaria para ele? Bom, primeiro aí acho que a coragem, né? A coragem de sair de ser um vendedor sozinho para começar a expandir essas vendas para um time. Então, o primeiro passo é ter a coragem. A partir do momento que você tem essa coragem de dar esse passo, que com certeza vai trazer retornos para você, igual a gente tem diversos representantes aqui que tem essa estrutura comercial com a gente, é se capacitar, saber que o trabalho é todo dia. Uma dica é nunca ache que treinar um time é muito trabalhoso, pensar, eu sei vender, mas aí eu vou cobrar outra pessoa de vender. Eu acho que quando você se torna um líder, trabalho constante de treinamento, engajar as pessoas. A gente pode resumir aqui em direcionar pessoas para o caminho certo ali, de vender igual você faz. Então, acho que são essas as dicas que a gente passou aqui. Eu acho que um resumo seria mais isso. E aí, claro, pensando em você que vai começar agora, busque pessoas ambiciosas igual você trouxe, que tem um bom contato, que vai dar certo. E aí, se capacite com cursos, treinamentos. Aqui mesmo a Serena, a gente solta alguns podcasts com esses treinamentos. Então, vamos fazer esse movimento de estudar para passar para o time, que é super importante também. O líder está sempre bem informado do que passar para o time ali para continuar vendendo. Bom, excelente, Vitor. Primeiro, eu queria te agradecer a participação aqui. Falar sobre gestão de time, liderança, cultura de vendas é algo fenomenal, muito importante para o nosso representante de vendas, né? Muito obrigado aí pela sua participação, cara. Eu que agradeço, Yuri. Foi sensacional esse papo aqui. Com certeza a gente vai levar essa cultura, esse ensinamento de vendas para os nossos representantes também. Eu sou o Yuri Reis e esse foi mais um episódio do Serena Talks Representa. Se você ainda não faz parte da nossa comunidade, coloca a sua energia no lugar certo e venha ser um representante da Serena. Até a próxima, pessoal!